Estimadas irmãs, estimados irmãos, que as bênçãos do alto possam neste instante balsamizar os nossos corações, iluminar as nossas mentes, neste momento em que estamos numa casa quase centenária, 9 décadas de trabalho, do estudo, da divulgação, da prática da doutrina espírita. E que, naturalmente, neste instante, a casa se encontra em festas, na nossa dimensão, mas com certeza na dimensão espiritual. É a lembrança de que, ao longo desses anos, por aqui passaram aqueles pioneiros, talvez alguns já antecedidos na pátria espiritual, aqueles que continuam, e até os parentes mais diretos, como temos conhecimento, daqueles que hoje têm a responsabilidade dos cargos e dos encargos na casa. Desta forma, parabenizamos pelo trabalho que vem realizando ao longo dessas décadas, levando a mensagem cristã em conformidade com o próprio nome da casa, que tem fé, tem caridade, tem amor, e que tem fé, tem confiança. Tanto que o Evangelho nos fala que ela é a mãe da esperança e da caridade. Porque ninguém tem esperança sem fé. Ninguém pratica caridade sem fé. Ou seja, sem confiança. Porque muitas das vezes imaginamos que fé é crença. E não é. Fé é confiança. Quem a tem, realiza as atividades com segurança. Não só no campo da religião, mas nas atividades que nós desempenhamos ao longo da vida, seja ela qual for. Seja no lar, seja na atividade laboral. Quando nós estudamos e nos capacitamos, realizamos as atividades com confiança, naturalmente com fé. Logo após aquele fenômeno conhecido de Jesus no templo de Jerusalém, quando ali se encontrava, hoje podemos dizer, no pinga-fogo, no momento de colóquio com os doutores da lei, respondendo às questões que naturalmente deixou todos estupefatos diante de um jovem e já trazia consigo uma inteligência, um conhecimento, até então desconhecido pelos próprios doutores da lei. Após esse evento, a sua mãe Maria recebe a visita da sua prima Isabel, que vinha com ela o seu primo João. E, naturalmente, os primeiros encontros dos familiares, quando isto acontece, é para que nós, naquele instante, comecemos, então, a conversar a respeito dos familiares, querendo saber como vai um, como vai outro. Mas, depois deste colóquio inicial, Isabel procurou focar aquela conversação voltada para os filhos. E Isabel fala para Maria que estava muito espantada com o comportamento de João, porque raras eram as vezes que ela o procurava em casa e ele não estava em casa. Quando ela ia observá-lo, ele se encontrava nas estradas poeirentas, quentes, adustas, e muitas das vezes até entre as figueiras selvagens. E ela ficava muito preocupada e atenta, porque observava que o seu semblante era de uma meditação profunda, apesar da tenra idade, como se ele tivesse em outra dimensão.
E Maria, diante desta informação, diz para ela: Isabel, parece-me que estas duas crianças vieram trazer uma luz nova para a humanidade. Eu também tenho as minhas ocupações e preocupações com Jesus, porque algumas vezes eu procuro em casa e não encontro. Quando eu olho, ele está na estrada conversando com os transeuntes que vêm de Samaria, muitas das vezes falando com as pessoas mais idosas, falando de Deus, da sua comunhão de Deus, como eu nunca vi um doutor da lei falar a este respeito. Outras vezes encontro ele à beira das águas, conversando com as lavadeiras, falando de caridade, conversando com os cegos. E é um comportamento também que me deixa espantada. E o interessante, Isabel, é que depois que nós voltamos do evento que todo ano é comemorado em Jerusalém, eu estava preocupada, porque naquele momento o amigo nosso, Eleazar, chegou para José e falou para ele que aquele jovem, aquela criança, traria muitas preocupações às autoridades de Israel, do povo judeu. E aquilo me preocupou, como a mãe, ele jovem, com o seu futuro. E eu fui pedir a Eleazar para que ele intercedesse junto aos doutores da lei para proteger Jesus. Porque, naturalmente, diante daquelas respostas que Jesus havia dado, o interesse deles era de que Jesus pudesse fazer parte da escola que prepara os doutores da lei. E na volta eu confessei para José que eu havia pedido para Eleazar. E o mais interessante é que no dia seguinte, Jesus chega para mim e pergunta: Mano, que queres tu de mim? Tu não vês a minha comunhão com Deus? E parecia que ele estava olhando na minha intimidade. E eu, trêmula, para responder-lhe, falei para ele da preocupação de mãe, do futuro. E ele me respondeu que estas preocupações são muito salutares, são muito boas, mas que, na realidade, o que o Pai deseja é que todos nós pratiquemos o bem. E ele me respondeu que eu não me preocupasse, que ele iria fazer a melhor escolha. E foi assim que, durante a tarde, ele procurou José e pediu a José para trabalhar com ele na carpintaria. E hoje ele se encontra serrando a madeira, lixando, trabalhando com José, deixando-nos sem preocupações. Porém, parece que ele quis deixar uma lição para nós, que a melhor escola é o lar e o esforço pessoal. Ficou esta lição que Maria, nesta conversa com Isabel, que nós vamos encontrar no livro Boa Nova, naturalmente, com a linguagem de Humberto de Campos, muito mais bela, no capítulo O Precursor, capítulo 2 do livro Boa Nova. É assim que nós vamos ter uma informação de Jesus enquanto criança. Mais tarde, já no início dos anos 30, vamos observá-lo conversando e passando um período com seu primo, com João, após o batismo, no Rio Jordão, durante um período no deserto. Após este período, ele se desloca e vai iniciar suas primeiras pregações. Dirige-se a Jericó, ao oásis verdejante de Jericó. Jericó é uma cidade que tem características muito próprias, porque está abaixo do nível do mar,
em torno de 276 metros. E é uma cidade, uma das mais antigas existentes, que foi fundada em torno de 9.000 anos antes de Cristo. Mas, quando se fala em Jericó, não se relembra dela por este fato. Se relembra pelos evangelhos de feitos que Jesus realizou naquela cidade. 2 deles, certa feita ao adentrar a cidade. A outra, quando ele saía da cidade. Quando ele adentra a cidade, havia um homem que não era muito bem olhado pela sociedade, porque era um publicano, era um cobrador de impostos. E à época, cobrar impostos trazia para os judeus uma raiva muito grande, um ódio. Uma pessoa que não era considerada na sociedade. Eles a citavam porque ela cobrava os impostos para Roma, mas era uma pessoa que não era muito benquista no conceito daqueles que conviviam com eles. Este era um homem muito baixo, era um homem rico, como todos os cobradores de impostos, mas ele ouviu falar de Jesus, da sua mensagem, do seu amor, das suas curas. E naquele dia em que Jesus iria chegar a Jericó, ele teve uma ideia de vê-lo. Mas ele era muito pequeno, a multidão muito grande, e ele não poderia vê-lo como gostaria. Ele teve uma ideia, subir numa árvore frondosa, justamente onde Jesus iria passar, numa posição estratégica, pudesse vê-lo. Assim o fez. E ele, então, quando observa vir Jesus com a multidão, aquela aproximação já mexe com a sua intimidade. Primeiro, pela estatura de Jesus, a sua beleza, uma beleza diferente das demais, e, ao mesmo tempo, ficou surpreendido, quase estático, quando Jesus o observa e chama-o pelo nome. Zaqueu, prepara a tua casa, porque hoje passaremos a noite contigo. E ele, trêmulo, dali, alegre, desce rapidamente e foi preparar a sua residência. Ao mesmo tempo, a multidão, inclusive os próprios discípulos, começavam então um burburinho. Mas por que ele? Por que um publicano? Passar na casa dele, um homem que ninguém gosta? E nós vamos observar os evangelistas falando que naquela noite, Jesus ali encontrou, era um homem rico, mas era justo com seus colaboradores. Tinha um bom coração. E ele tratava todos que trabalhavam com ele com justiça. E foi assim que Jesus anuncia que ali naquela casa iniciava a implantação naqueles corações do seu reino, do reino de Deus, conforme ele havia prometido. O outro fato de Jericó é quando ele sai de Jericó. Numa outra oportunidade, havia um cego que ouviu falar também de Jesus. E quando a multidão vai se aproximando, e ele ouvindo que cada vez estava mais perto, e quando observa, sentindo que Jesus estava passando bem perto, ele grita e pede misericórdia. Jesus, tem misericórdia de mim. E aí a multidão manda ele calar a boca, porque era muita gente, Jesus estava à frente. E quanto mais pedia para ele calar, ele gritava mais alto. E falou tão alto algumas vezes que Jesus para e manda chamá-lo. E aqueles, naquele momento, e que estavam querendo que ele calasse, que não falasse, vieram correndo dizendo: Bartimeu, ele está te chamando. Levanta. E Bartimeu levanta, chega próximo e ele pergunta: Bartimeu, que queres tu de mim? Era sempre a pergunta que Jesus fazia a todos aqueles que desejavam ser curados por ele. Para sentir na intimidade, apesar de ele já saber a necessidade de todos, mas ele perguntava didaticamente para sentir na intimidade aquilo que a pessoa desejava
se era sinceramente um desejo. E ele diz que gostaria de ver. E ele repete, a tua fé te curou. E assim Bartimeu começa a olhar, a ver a natureza verdejante, o brilho do sol, coisa que ele não percebia. E, desta maneira, passa Jericó a ser conhecida por estes evangelhos de feitos de Jesus. Dali, ele vai se dirigir a Jerusalém e vamos encontrá-lo como um peregrino na praça, contemplando o templo de Jerusalém. Uma multidão se aproxima de sacerdotes, alguns sacerdotes, mas são chamados à atenção não só pelo magnetismo daquele homem, com um perfil diferente, uma beleza inusitada, uma estatura, um porte diferente dos demais, que chama a atenção, eles contemplam. A maioria, quase todos, continuam o seu caminho. Um deles, chamado Anã, se dirige a Jesus e entabula uma conversa com ele. Nazareno, que fazes em Jerusalém? E Jesus o responde: passo por Jerusalém para implantar o reino de Deus no coração dos homens. Ele então estranha, um doutor da lei. Aí ele diz assim: um reino em tuas mãos? Com desdém. Quem são os teus seguidores? Quem está contigo? Aí Jesus diz: os meus seguidores virão de toda parte. Ele então dá um sorriso e diz: em toda parte nós vamos encontrar os cegos, os estropiados, os cancerosos, os hanseníases, todo tipo de pobreza, com desdém. E ainda pergunta: tu tens algum príncipe nobre que está te apoiando? Pensas, tu já vistes uma estátua de mármore puro, feito com fragmentos de lama? Jesus olha para ele e desta feita com um pouquinho mais, com amor, mas um pouquinho mais de firmeza. Sacerdote, eu não conheço nenhum mármore mais puro do que o sentimento. Nenhum buril, nenhum cisel mais superior do que a vontade. E o sacerdote, diante da resposta cada vez mais sábia, ele surpreendido, ele cada vez mais vai se diminuindo diante das respostas de Jesus. E ele ainda continua fazendo mais uma pergunta: tu conheces a corte provincial? Tu conheces as leis do templo? Jesus olha para ele novamente de forma amorosa e responde: conheço o amor e a verdade. E aí ele dá a última pergunta, porque não tinha mais o que fazer. Conheces Roma? Conhece Atenas? E Jesus responde: conheço a vontade do meu Pai que está no céu. Ele então, diante da resposta, olha com desdém aquele nazareno, como se fosse uma pessoa insignificante, apesar de levar consigo as reflexões das respostas que Jesus havia dado, e dirige-se à sua direção. E Jesus, desta forma, vai iniciando as suas primeiras pregações do Evangelho. Dirige-se às cercanias de Cafarnaum e na praia, aquela praia que jamais seria a mesma depois da sua presença. Uma praia onde estavam os pescadores simples, com os seus cânticos próprios, cuidando das suas redes, dos seus barcos,
E Jesus, ali chegando, aguarda um barco que trazia 2 irmãos. Quando chega, ele convida Pedro, André, filho de Jonas, convido-os para que possas implantar comigo o reino de Deus dos corações dos homens. Eles se espantam, mas André, naquele momento, reconhece, porque discípulo de João, havia visto Jesus naquele encontro com João Batista, lá no Jordão, e naturalmente participou do batismo que João realizou, porque naquele momento João desejava ser batizado. E Jesus diz a ele: não, cumpra as Escrituras. E termina assim, ele batizando Jesus, e o fenômeno que todos nós sabemos da voz direta, indicando Jesus como sendo o Filho ungido e, ao mesmo tempo, o símbolo da paz, uma pomba surgindo naquele instante. Aí fala para Simão: é ele, é o Messias, que eu vi lá com João. E aí, Simão Pedro estava na expectativa, quase estático, e poucos segundos depois ambos respondem: seja bem-vindo. E ainda na dúvida, André confabula com ele e passa um pouco instante. Os dois falam unisonamente: te seguiremos. E assim, Jesus começa o seu colégio apostolar. Vai ao centro da cidade, faz o mesmo convite para Levi. Levi não titubeia, levanta-se, acompanha Jesus, e ele foi formando este colégio apostolar para prepará-los, a fim de que um dia, mais à frente, eles pudessem fazer com que a humanidade lembrasse deles eternamente, pelos evangelhos de feitos que realizaram e pelo holocausto que deram, em função da sua fé, da sua firmeza, numa doutrina nova que explicava para eles que o reino de Deus não estava neste mundo, mas sim no coração de cada um, e que a verdadeira vida era a vida espiritual. A primeira lição que Jesus passa para o seu colégio apostolar foi de fidelidade a Deus, para que eles fossem fiéis às leis que estão escritas nas nossas consciências. Depois, ensinou-lhes como implantar o reino de Deus em seus corações. E assim Jesus foi semeando, conforme na própria parábola que ele interpreta, o semeador saiu a semear. E o amor, pela primeira vez na pureza, foi implantado na face da terra, foi semeado e jamais deixará de existir, ao contrário, este amor cada vez mais irá crescendo à proporção que as consciências nossas forem evoluindo e vamos entendendo esta mensagem do seu Evangelho, este código de ética divino que está aí para nos orientar, nos iluminar. E assim ele prossegue. Certa feita, ele usava sempre a casa de Simão Pedro como um local ali em Cafarnaum para o seu descanso, a sua estadia. E um certo dia, a casa de Pedro estava lotada. Uma multidão. Não dava para ninguém adentrar mais. E Jesus atendendo carinhosamente a cada um que ali chegava próximo a ele. Quando de repente chega uma maca com um paralítico que desejava estar próximo de Jesus. Mas naquele instante não tinha como adentrar a casa de Pedro. Como fazer? Tiveram a ideia de só ter uma solução. Vamos levá-lo ao telhado, destelhar e descer a maca. E assim fizeram. E quando abre-se o telhado, o espaço embaixo abre-se, desce aquela maca, e aquele homem paralítico ali deitado, Jesus, ao olhá-lo, diz para ele: Natanael, Elias, que queres que eu faça? E Natanael olha
para Jesus, nunca tinha encontrado com ele. Tu me conheces? Como sabes o meu nome? Aí Jesus responde para ele: Natanael, eu conheço todas as minhas ovelhas, mas o ensinamento do Espírito, o governador espiritual deste orbe, que cuida carinhosamente da sua humanidade, de todos nós, ele conhece cada um de nós na nossa intimidade. E foi assim que ele pergunta: que queres, Natanael, que eu faça? Que eu levante, Senhor. Levanta, pega a tua maca, levanta e vai para a tua casa. E ele, Natanael, levanta, todos expectantes diante daquela ordem, pega a sua maca e sai, alegre, satisfeito. E assim Jesus continua o dia. Conta-nos Humberto de Campos de que no final da tarde, Simão, alegre, ditoso, porque a sua casa estava acolhendo todos aqueles sofredores, e ali se encontrava o mestre, curando, aconselhando, ajudando, praticando a caridade. E ele, contemplando o mestre, que estava já com a face um pouco mais pálida, ensoarado, porque a casa estava apinhada de pessoas e a brisa do mar já não estava tão forte para poder amenizar aquele calor. Jesus olha para Pedro, ele entende que já estava na hora de parar. E Pedro, então, solicita: amanhã o mestre vai atender a todos, e solicita que saiam da sua casa. E assim acontece. O mestre dirige-se ao fundo da sua casa, senta-se na raiz de uma árvore frondosa, aonde naquele instante a brisa do mar suave balançava os seus cabelos, e Pedro volta-se para junto de Jesus, senta-se ao lado dele, começa a contemplá-lo, e naquele instante observa que Jesus estava em meditação. E ele olha para Jesus e nas suas reflexões diz assim: como o mestre é belo. Um perfil, uma beleza ímpar, um magnetismo diferente de todos. Mas ele observa que Jesus estava em meditação profunda. Ele então fecha os seus olhos, entra em meditação, mas quando desperta, olha Jesus e observa que ele está com as lágrimas descendo dos olhos. E ele então pergunta: mestre, choras? Aí Jesus diz: sim, Pedro. Ah, entendo. Depois de um dia fatigante, curando tantas pessoas, é natural. Jesus diz: não, Pedro, não choro por isto. Ah, não entendo, mestre. Por quê? Ele então responde: neste instante, Natanael ben Elias está no bar, entre bilhas de vinho, com os amigos bêbados, com as mulheres sensuais, comemorando a cura. Natanael Elias esqueceu da recomendação de Jesus. Levanta, pega a tua maca e vai para casa. Porque ele sabia, se ele não cumprisse essa recomendação, ele iria cair nos mesmos hábitos anteriores e que, naturalmente, a sua paralisia, dentro da lei de causa e efeito, havia uma razão de ser. E Jesus, naquele instante, chorava justamente pelo esquecimento da sua recomendação, para que ele não caísse novamente nas mesmas tentações. É assim que Jesus vai palmilhando o seu messianato. Poderíamos passar aqui contando as histórias, os evangelhos de feitos, mas gostaríamos agora de passar aquele instante em que, na última ceia, Jesus, naquele momento, traz várias informações, vários ensinos, preparando o seu apostolado para o que viria, o que eles iriam encontrar. Porque Jesus só faltava, como ele mesmo afirmou naquele instante, antes da sua paixão, de dar o testemunho do sacrifício.
Porque nenhum de nós que desejamos segui-lo poderemos dizer que seguir Jesus não tem sacrifício. Porque ele nada prometeu a não ser que deixássemos a nossa sandália, calçássemos a dele, pegássemos a nossa cruz e seguíssemos. A única promessa é de que jamais nos abandonará. E é assim que naquele colóquio ele vai preparando os seus apostolados, o seu apostolado. E naquele instante, nós vamos ressaltar o momento em que ele pega o pão, faz a partilha do pão, distribui para os seus discípulos e diz para ele, para comerem o pão, que ali estava o seu corpo. Da mesma forma, ele pega o vinho, saboreia o vinho, passa para que eles pudessem saborear, dizendo que ali era o seu sangue. E mais em seguida, ele vem explicar que o pão, aquele pão que ele estava distribuindo, era, na realidade, o banquete do seu evangelho. E de que o vinho era a renovação dos seus ensinamentos. E de que o pão e o vinho seria para eles, como ele falou, a nossa comunhão com o amor, para que nós possamos implantá-lo, operacionar o amor na face da terra até o último dia. Ali ele selou um compromisso com o apostolado, para que o amor fosse este propósito, na comunhão com ele, na simbologia do pão e do vinho, ou seja, do seu evangelho e também dos seus ensinamentos, que traz a renovação, para que ele pudesse operacionalizar o amor na face da terra até o último dia junto com eles. E depois vem acrescentar aqueles que compartilhar com este pão e com este vinho estará fecundando o seu espírito com o Reino de Deus. Assim Jesus vem recomendá-lo, dizendo de que o seu evangelho, na simbologia do pão, é, na realidade, esse código de ética divino que está à disposição da humanidade, para que nós possamos, desta forma, ter, nesta diretriz deste código, o comportamento, porque, como ele mesmo disse, que o vinho era a simbologia da renovação dos seus ensinamentos. É este código de ética divino que nos conduz à renovação interior, à transformação do homem velho, do homem novo, da mulher velha, da mulher novo, e quando dizemos homens, podemos dizer o espírito equivocado para o espírito agora, não mais com atitudes corrompidas, porque assim falamos, considerando que a corrupção se faz estar ausente, afastado ou esquecido das leis divinas. É por isto que o Espírito Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala da lei de amor, vem nos dizer de que o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira. Que no início nós somos instintos, avançados e corrompidos, temos sensações. Instruídos e depurados, temos sentimentos. E que o amor é o ponto mais sublime do sentimento. Como nós ainda não estamos instruídos e depurados, nós não temos sentimentos. Apesar de falarmos que temos sentimento, temos sensações, precisamos ainda evoluir muito para que este amor de Jesus possa nós um dia podermos praticar. Porque o nosso amor é um amor ainda infantil, conforme a veneranda Joana nos esclarece. É aquele amor egoísta,
É o amor sensual? É o amor posse? Não é amor nessa transcendência que Jesus nos trouxe, que ama a todos indistintamente, sem nenhuma discriminação, a ponto de, naquele instante, da cruz, em que ele é sacrificado, ele roga ao Pai: perdoai, porque eles não estão sabendo o que fazem. Porque não se tinha ideia, como nos dias de hoje, nós, apesar de estarmos 2000 anos após, não temos a ideia do Espírito Crístico de Jesus. Sabemos que ele é o governador espiritual da terra. Sabemos que o Pai colocou em suas mãos a terra para que ela saísse daquela massa ígnea para ser construída nos dias de hoje, com esta beleza que está aí à nossa disposição, como a mãe que fornece tudo o que nós desejamos, quando dela nos utilizamos para a nossa alimentação, para o nosso bem-estar, para a nossa saúde. Ele a preparou com todo cuidado, com todo carinho, para que nós tivéssemos tudo que fosse necessário como empréstimo do Pai, para podermos desenvolver a inteligência, o intelecto e nossa moral durante as existências que são as oportunidades de uma escola para o nosso autoaperfeiçoamento, para a nossa renovação. E ele foi aquele que veio demonstrar o amor inigualável na sua pureza, para que nós pudéssemos, assim, neste código de ética divino, espelharmos nos seus exemplos e um dia podemos dizer, como Paulo fez, porque Paulo, no início, dizia que ele tinha vontade, a intenção de praticar o bem, mas ainda os seus hábitos, os seus costumes, quando ele menos observava, estava ausente do bem. Praticava algo que a sua inteligência, a sua intenção, a sua vontade não era aquela. Até o dia que ele falou: agora já não sou mais eu. É o Cristo que está em mim. É o Cristo íntimo, que está na intimidade nossa, que precisa nós fazermos germinar em nós as virtudes latentes que estão aguardando, para que nós possamos, assim, germinando estas virtudes, fazer com que elas frutifiquem nas massas, pelos evangelhos de feitos que nós também poderemos fazer. Mas naquela última ceia, ele também fez uma promessa. Avisou-os de que ele iria primeiro, e eles, sem saber para onde ele ia, Tomé pergunta: mestre, como saberemos? Não sabemos para onde vais. E ele então promete que iria pedir ao Pai para que um outro Consolador viesse explicar tudo o que ele não podia e ainda muito mais. Foi uma promessa. E depois do Gólgota, depois de deixar implantado a semente do amor na terra, que jamais deixará de crescer, de frutificar, conforme a parábola que ele mesmo interpretou, algumas sementes caíram à beira da estrada. Os pássaros vieram e comeram. Outras sementes caíram no terreno pedregoso, cresceram um pouco, mas quando veio o sol, a intempérie, a temperatura agreste, elas murcharam, porque não tinham raízes profundas. Cresceram naquele pedregulho sem uma raiz mais profunda. Outros caíram, outras sementes caíram no espinheiro e foram abafadas. Mas outras caíram no terreno fértil. Estas produziram, um para 100, um para 1000. São poucas, mas estão aí produzindo esta lei de amor, que foram tocados pela sua mensagem, e foram aqueles também que vieram a seu mando como governador espiritual que é da terra, para fazer com que o progresso
pudesse crescer cada vez mais, fazendo com que a humanidade cresça em todas as áreas do saber. E quando estudamos a nossa história, eu digo a nossa, porque como espíritos imortais, somos nós que fizemos essa história. Não sabemos quem fomos, mas sabemos que protagonizamos essa história. Alguns dizem que viveu em tal época, que foi rei. Poucos dizem que foram escravos, mas muitos dizem que foram nobres, que foram isso, foram aquilo, talvez por algumas revelações, e talvez estejam certos. Mas fomos nós que protagonizamos esta história até os dias de hoje. E quando nós olhamos com a visão do espírito imortal, nós lamentamos muito. Porque a nossa história é uma história que fizemos afastadas da lei do amor. O código de ética divino, o seu evangelho, nós apenas podemos manter, e quando digo nós, aqueles que mantiveram durante os 3 primeiros séculos da nossa era, os 313 anos desta era, a pulcritude do evangelho de Jesus foi mantida, a custo de holocausto. Dizer-se cristão era assinar de que a morte estava próxima, mas a coragem daqueles que vivenciaram a doutrina de Jesus, porque foram tocados na intimidade, nas fibras mais íntimas, pouco importava para eles se no dia seguinte já não estariam mais entre nós, porque tinham a esperança, a fé, de que uma vida futura o aguardava. E foi assim que nós vamos verificar na história os primeiros cristãos, dando as suas vidas em holocausto e mantendo a pulcritude do Evangelho de Jesus. Eu pergunto, se alguém nos dias de hoje nos pergunta, qual a sua religião? Todos nós vamos dizer, sou espírita. Não é assim? Muito bem. Mas o melhor é nós dizermos, eu sou espírita cristão. Porque se dissermos, eu sou espírita, nós deixamos um espaço para outra pergunta. Kardecista? De mesa branca? De um lado? De outro? E tantas adjetivações. Mas se alguém pergunta, sou uma espírita cristão, que eu poderia também dizer, eu sou um verdadeiro espírita, mas nos dias de hoje, porque Kardec classifica os espíritas, e quando ele fala do espírita cristão, ou do verdadeiro espírita, ou espírita cristão, tanto faz dizer verdadeiro espírita ou espírita cristão. Mas nos dias de hoje, nós devemos dizer espíritas cristãos. Porque tem muitos que imaginam que Jesus não está no espiritismo. Se admiram, espiritismo tem Jesus? Porque o que fica na imagem, ou ficou, é de que o espiritismo é de Kardec. Está errado? Não. Está certo. Porque o espiritismo, o outro consolador que Jesus prometeu, surgiu na época em que o materialismo estava no ápice, como o sol, irradiando a escuridão do materialismo, da ignorância, e o espiritismo não trouxe nada além daquilo que Jesus nos trouxe no seu evangelho. Por isso que o espiritismo é o evangelho redivivo de Jesus. Está aí nos explicando de forma direta, de forma clara, apoiando-se na ciência que hoje subsidia, secunda o entendimento das suas parábolas, dos efeitos ditos milagres, porque sabemos que não há milagre. Milagre é algo que você não consegue explicar e diz que é milagre. É a mesma coisa, inventaram um acaso porque não tinham resposta. Mas o Espiritismo nos dá resposta para tudo.
Não porque observa as consequências, porque vai na causa. A doutrina espírita vai na causa, para podermos entender esta novel doutrina, que é o Espiritismo, que vem resgatar o Evangelho de Jesus. E Kardec, no Livro dos Médiuns, quando fala das dissensões entre as casas espíritas, ele nos fala que a bandeira que ele levanta é do espiritismo cristão e humanitário. E pede para que os responsáveis, os gestores pelas instituições, os espíritas, levantem esta bandeira do espiritismo cristão e humanitário. Então nós precisamos falar de Jesus nestes dias tão graves que nós passamos, que a humanidade precisa de tanto amor e que ele ainda se encontra esquecido. E ele é o amor não amado, é o amor que nós precisamos conhecer e praticar dentro da nossa relatividade. Porque não vamos praticar o amor de Jesus? Porque ele é um espírito puro, é instruído, depurado, já está numa condição, numa estatura espiritual que ele, para nós, há uma lacuna muito grande, mas ele é guia, é modelo. Guia é aquele que orienta, modelo é aquele que nós devemos seguir. E podemos, dentro das nossas condições, seguir Jesus. Nestes dias tão graves, mas de oportunidades, em que necessitamos falar dele, mas não ficarmos somente falando. Porque quando nós falamos somente e nos limitamos a isto, nós somos um teórico. E Kardec disse que esses são espíritas imperfeitos. E aí, se alguém me pergunta, qual a sua religião? Aí você vai dizer, eu sou um espírito imperfeito. Tem alguém aqui que tem coragem de dizer isso? Ninguém. Porque todo mundo deseja ser o verdadeiro espírito, o espírita cristão. E qual é a diferença do espírita imperfeito para o verdadeiro espírito ou espírita cristão? O imperfeito é aquele que faz evangelismo. Agora eu estou fazendo evangelismo. Estou falando de Jesus. Estou falando do seu evangelho. Teoria? Eu posso até ser muito bom de teoria. Agora eu quero ser um espírita cristão. Qual é a diferença? Jesus não é modelo? Se ele é modelo, ele disse e ele fez. Tudo que ele disse, ele fez. Nada que Jesus falou, ele deixou de exemplificar. Não existe na face da terra evangelhos de feitos mais perfeitos do que o de Jesus, e jamais haverá. E a sua vida é de exemplos de evangelhos de feitos. E assim ele o fez. Então, se nós desejamos ser espírita cristãos, nós não podemos fazer só evangelismo. Qual é que você quer usar? Nós temos que fazer a evangelização. E o que é evangelização? A evangelização é dizer e fazer. É diferente. É conhecer o Evangelho do Cristo. É meditar sobre ele. É trazer ao sentimento, tirar do cognitivo, procurar sentir, para que nós sejamos tocados pelas fibras mais íntimas da sua mensagem. Aí sim, nós estamos preparados para praticar. A diferença do evangelismo para a evangelização é justamente esta. E Jesus foi o maior exemplo de evangelização, de coerência, de humildade. Não porque nasceu na manjedoura. Humildade é obediência. Eu posso ter um rico, um rei, humilde. E eu posso ter alguém simplório, talvez esteja na mendicância, um peregrino.
e que não é humilde, apesar de estar com indumentária simples. Porque ele não é obediente, ele é rebelde. Não entende, reclama de tudo, reclama de Deus, porque passa, é invejoso do outro que tem algum bem que ele não tem. E talvez um nobre, um rico, obediente às leis de Deus, às leis dos homens, esse é humilde. Nós, no trânsito, muitas das vezes, somos humildes porque pesa no bolso. 80 km por hora, um radar, a gente para 80 km. Saiu do radar, a gente acelera. E vai a 100, 120, 140 e vai embora. Não é assim? Lembrei-me de um fato, que certa feita, quando o Chico ainda é encarnado, 2 casais do estado de Minas Gerais saíram de Governador Valadares para visitar o Chico. E ambos tinham essas motos bonitas, né? Essas motos potentes, e com as suas esposas resolveram sair para visitar o Chico. E depois do trabalho, do expediente, resolveram e foram embora. Fizeram a viagem, e quando chegou lá, na Casa da Prece, entraram na fila, como todos, esperaram. Quando foi se aproximando, eles já começaram a sentir algo diferente. Uma vibração diferente. Nunca tinha visto o Chico. E quando foi se aproximando do Chico, aí o Chico falou o nome dele e do outro. E disse para eles que os amigos espirituais estavam dando um recado para eles que até 120 eles garantiam. Porque eles vinham a 180, 200. E uma moto potente. Aí eles disseram que depois disso não saía voz. Viram o Chico, beijaram a mão do Chico, não falaram nada e saíram só com sentimento. Aí a volta para compensar não passaram de 80. Então a gente é obediente quando, na realidade, alguma coisa nos imprime para que nós sejamos obedientes. A gente é humilde. Então, no trânsito é 80, eu vou 80 porque tem um radar. Aí eu sou humilde, eu estou só bem obediente à lei. Mas é assim que a gente começa até que a espontaneidade chegue. Emmanuel nos diz que tudo que nós fazemos de forma espontânea, antes foi precedido pela disciplina. O Evangelho de Jesus ainda não é praticado espontaneamente por nós. A ausência do seu Evangelho, a ausência do bem, a gente pratica com tanta espontaneidade. Porque são os hábitos milenares, os atavismos. Por isso que nós avançamos corrompidos, afastados da lei divina, e fomos crescendo, fazendo estes equívocos, até que um dia, graças a Deus, falou fundo o arrependimento. Não desejo mais fazer essas coisas. Isso já está me incomodando. E este arrependimento é da mesma forma que Jesus fez com Bartimeu. Que queres que eu faça agora? Ah, mestre, eu quero te seguir. Então venha, vinde a mim. Vou te dar trabalho. E você, do trabalho, você vai ter a oportunidade de praticar o bem e, ao mesmo tempo, de reparar. Porque, olha, tem outro que se arrependeu ali e era teu inimigo, porque você era inimigo dele. E agora, vamos botar junto no Cefac para trabalhar junto, como espíritas cristãos, fazendo a mesma coisa? Aí nós nos encontramos na casa espírita. No início, não nos entendemos muito bem.
porque não nos conhecemos, mas depois a gente começa a ter mais intimidade, e aí vem alguma coisa que a gente não gosta um pouco do outro ou da outra, porque fez algo que nós não gostamos. É na casa espírita, é no trabalho, é no lar. Isso faz parte. Mas a casa espírita tem um nome: caridade. Caridade começa com benevolência. Benevolência é sinônimo de boa vontade. Vontade. Sacerdote, não conheço cinzel superior à vontade. É o que Jesus respondeu àqueles sacerdotes. É a caridade. Porque ninguém pratica a caridade se não tiver vontade, não tiver benevolência. Quando Kardec pergunta aos imortais sobre caridade, eles disseram, e todo mundo sabe o número da pergunta, todo mundo sabe a resposta: benevolência, indulgência e perdão. Estou falando certo? E se eu dissesse perdão, indulgência e benevolência, vocês aceitavam? Se eu dissesse indulgência, benevolência e perdão, vocês aceitavam? Talvez aceitasse. O mais atento vai dizer, não, não é assim. É benevolência, indulgência e perdão. Mas por quê? Aí ele vai responder. Porque ninguém é indulgente se não tiver boa vontade. Ninguém perdoa se não tiver boa vontade. Há uma frase que quando Jesus, na manjedoura, autorizou a humanidade a conhecer, porque foi dita aos pastores, louvando a Deus, dizendo que a terra é de paz, e a condição para que ele seja de paz. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade entre os homens. Esta frase é tão profunda, mas a gente repete ela no Natal, naquele período que é convencionado o nascimento de Jesus, e depois passa, e a gente esquece. Primeiro, esta frase representa a plataforma da terra. Primeiro, louvando ao Pai, que colocou este orbe, este habitat, para ser a nossa casa, a nossa mãe, a nossa Gaia, para navegarmos nesse cosmo a uma velocidade em torno do Sol em 110 mil quilômetros por hora. A uma velocidade em torno de si mesmo, que nós, nem em torno de si mesma, que nós não temos e nem parecemos que estamos navegando. Um orbe que Jesus, na sua concepção, colocou uma atmosfera de 60 quilômetros de oxigênio, com outros gases, para nos proteger dos raios solares, que se não tivéssemos esta camada, nós estaríamos com outras temperaturas. E com este corpo, com esta indumentária, não estaríamos aqui vivendo nesta dimensão. Mas ele cuidou com muito carinho para que as temperaturas cheguem, os raios solares reflitam e refratam ao entrar na Terra, passe por essa camada e chegue até nós com 30 graus, alguns lugares 40, 20 e poucos, nesta temperatura que nós suportamos e que às vezes reclamamos, porque a Terra está mudando, ela está aquecida, não porque o seu governador assim a fez, mas porque nós mesmos, diante das nossas imperfeições, afastados da lei divina, da lei do amor, praticamos atos fora desta lei. E quando praticamos atos fora desta lei, praticamos tanto que hoje, espontaneamente, praticamos mais a ausência do bem do que o bem. E o convite do Evangelho de Jesus é para a nossa transformação. O vinho,
A simbologia do vinho é a transformação dos ensinos do Mestre. Conforme ele falou, o pão e o vinho, esse conjunto é justamente o que ele propõe. A lei do amor sendo aplicada na face da terra até o fim, por ele e por aqueles 12. Um colégio apostolar, mesmo com Judas praticando aquela atitude, hoje, certamente fazendo parte desse colégio apostolar, como o espírito iluminado que é, para ajudar Jesus na cristianização da humanidade. Nós estamos diante de um código de ética, que é o Evangelho de Jesus, a nos convidar à transformação moral. Nestes dias em que nós solicitamos ao Pai, e a misericórdia nos concedeu protagonizar estes momentos de transição, esta existência nossa, ela é e será marcante no nosso progresso, na nossa evolução espiritual. Um dia, no futuro, olharemos para ela e diremos: foi uma grande oportunidade que nós tivemos. Que bom que nós aproveitamos. Porque tínhamos tudo. Falamos de Jesus há 2000 anos e lembramos das suas passagens pelas praias de Cafarnaum, daquilo que os espíritos luminares vêm nos trazendo através das mediunidades abençoadas. Quando nós lemos Amélia Rodrigues, Humberto de Campo, nós nos sentimos, naqueles dias, como se estivesse próximo a Jesus, quando ela nos fala, ele na praia, naquele entardecer, onde a multidão chegava à praia de Cafarnaum, porque depois dele, Cafarnaum nem as praias foram as mesmas. A partir dele, aquelas praias mudaram. A multidão chegava e ficava aguardando aquele ponto que no horizonte surgia de um barco, que trazia o mestre, que iria acalentar os corações. E quando ele chegava à praia, a sua voz suave trazia as bem-aventuranças, acalentando os corações aflitos, aqueles sobrecarregados. E foi assim que ele fez o convite à humanidade. E João coloca no capítulo 11, os versículos 28 a 30. Vinde a mim. Este é um convite. Vós que estáis aflitos e sobrecarregados. 8 bilhões de encarnados. Tem alguém que não tem aflição? Tem alguém que não tem sobrecarga? Se perguntássemos a toda a humanidade, ninguém levantaria a mão. Se perguntássemos, quem não tem aflição, levante a mão. Ele fez há 2000 anos o convite à humanidade, aflita e sofredora. Mas depois ele distinguiu o que era bem-aventurado, quando disse que bem-aventurados os aflitos. E ele não chamou toda a humanidade de bem-aventurados. Porque os aflitos são aqueles que, diante das intempéries, das aflições, à luz do seu evangelho, sabe passar bem pelas aflições. Porque tem em si, já em germe, como todos nós temos, na intimidade, a obediência e a resignação. 2 virtudes que o Evangelho, segundo o Espiritismo, vem nos trazer para esclarecer-nos como um instrumento salutar para podermos enfrentar as aflições e as sobrecargas da existência. Vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. Mas antes, depois do vinde a mim,
Vós que estáis aflitos e sobrecarregados, ele vem dizer, tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, porque o meu jugo, ele é suave. O meu fardo, ele é leve. Ele colocou uma condição para este convite. Vinde a mim, tem uma condição. Tomai sobre vós o meu jugo. O seu jugo é a sua doutrina, é a lei do amor, é o evangelho. Somente quando nós tomamos o jugo de Jesus, o seu evangelho, é que nós começamos então a fazer a renovação, a reforma íntima, a nos melhorarmos diante das aflições, das dores, porque nós compreendemos que a lei divina é perfeita, que o Pai é sábio, misericordioso, não castiga as criaturas, mas dá a oportunidade, que nós somos os algozes de nós mesmos, porque na lei de causa e efeito, quando Pedro retira a espada e corta a orelha daquele soldado, Jesus diz para ele que com ferro fere, com ferro será ferido. Então, se nós hoje somos algozes, provavelmente vítimas no futuro. Se hoje somos vítimas, certamente algozes no passado. E a compreensão do seu evangelho faz-nos viver melhor. Vamos adquirindo a paz que ele prometeu, diferente da dos homens, para que nós possamos, assim, conviver de forma salutar, compreendendo que no nosso propósito existencial, nós solicitamos protagonizar uma época como esta, de transição difícil, mas repleta de oportunidade para que nós possamos dar o testemunho. Dar o exemplo de espíritas cristãos que somos, para que o nosso exemplo corresponda à nossa fala. Que o nosso exemplo tenha coerência com a doutrina que abraçamos. Se assim fizermos, certamente o Evangelho de Jesus estará em nós. Mas ele prometeu outro Consolador. E nós lembramos daquela paisagem dele há 2000 anos. Mas ele está de volta. Já pensaram nisso? Porque lembramos dele há 2000 anos. Naqueles entardeceres tão belos, no momento em que a escuridão começa a aparecer e as primeiras luzes das estrelas começam a pintar no zimbório, no colorido do entardecer, aqueles entardecer do deserto que são belos, avermelhados, dourados. E nos dias de hoje, Jesus está conosco. Queres estar perto de Jesus? Eu aprendi. Quando leio as obras que falam daquela época, que relata os cenários de Jesus, me deu uma vontade de estar naquele momento com ele. E naquele instante, me veio à mente, não precisa estar lá. Ele está aqui. Sinta-se no cenário. Já experimentamos ler o Novo Testamento. Quando Jesus fala das bem-aventuranças diante da multidão, ou qualquer outra fala, eu está inserido naquele contexto como se ali estivesse. Porque naquele momento, bem-aventurados os aflitos. Eu estou na multidão, ele está falando comigo. Ele não está falando para outros. Está falando para mim. Então eu me sinto naquele contexto. E eu quero estar perto dele. Quando a dor bate, a aflição bate, corro para um canto, pego o seu evangelho e vou ler.
E quando leio, eu me sinto próximo dele. Ele está conosco nos dias de hoje, conforme esteve naquela época. A época, ele esteve fisicamente. Hoje, como sempre esteve, ele está através da doutrina que ele prometeu que o outro Consolador ficaria eternamente conosco. E quem fica eternamente é uma doutrina. E na hora que nós passamos a lê-la, a ver o seu Evangelho com esta conotação, no nosso pensamento inserido naquele contexto, tudo muda. A leitura do Evangelho não é mais a mesma. Porque nós ficamos impregnados. Nos diz o venerando Dr. Bezerra, aquele que ama e não conhece Jesus está sob a sua psicosfera. Aquele que ama e conhece Jesus está em sintonia com ele. Nós, como espírita cristãos, desejamos amar. O conhecemos. E, naturalmente, já estamos em sintonia com ele. Basta apenas conectarmos no linguajar atual. É tão simples pegar um instrumento e colocar uma senha que nós nos conectamos. Não é assim? E qual é a senha para conectar com Jesus? O amor. Então, se desejarmos estar com ele nos dias de hoje, igual a 2000 anos atrás, que nos conectemos com a sua mensagem, no dizer e no fazer. Lembrando dele, não tão distante, mas aquele que está conosco, descrucificado, o amigo divino, aquele que a todo instante está próximo, aguardando que nós, como instrumentos dóceis e afáveis, nos conectemos com ele, através das atitudes que nós possamos fazer. Lembrando do seu Evangelho, se alguém nos ofende, o Evangelho não é de reação, o Evangelho é de ação. O Evangelho é paz, o Evangelho é amor. Se alguém nos ofende, eu reajo ofendendo. Eu estou fora do Evangelho. Se alguém nos ofende, eu vou agir olhando o irmão nosso, que ainda não tem o conhecimento que eu tenho. E se alguém tiver que ter uma atitude cristã, será de quem tem o conhecimento. Por isto que o Espiritismo surgiu como uma doutrina nova, que ao mesmo tempo é uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Ciência de observação mostrando-nos a relação que existe entre os espíritos, mas como doutrina filosófica, ensinando-nos que esta relação tem consequências morais. E esta relação entre os espíritos se faz entre nós, os encarnados e desencarnados, vice-versa, desencarnados e desencarnados. E estas relações têm consequências morais. Se nós aplicamos o Evangelho, as consequências morais passam a ser bênçãos, evangelhos de feitos, porque nós estamos aplicando o código de ética divino que ele nos deixou para que nós possamos viver bem, felizes, mesmo diante de conjunturas como a que nós estamos vivendo. Através da boa vontade, da vida de relação, nos tolerando mutuamente. Como diz a irmã Rosália, no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 9, caridade moral. Ela diz que a caridade moral é suportar. E quando eu li, ela foi ali, suportar. Porque ela não disse tolerar. Fui buscar no dicionário. E eu entendi que ela tem razão. Suportar tem uma abrangência maior. Eu vou cair, alguém me segura? Me suporta. Se alguém me tolera, está me suportando. São sinônimos. Então, quando nós suportamos, nós toleramos e nós apoiamos. E o Evangelho nos ensina
para que nós possamos conviver em paz uns com os outros, aceitar o outro como ele é, não como nós desejamos. Porque Jesus respeitou e não violentou a consciência de ninguém. Dos seus apóstolos, dos seus discípulos, ele os educou. Deu-lhes condições para que eles fizessem a autotransformação, conforme aconteceu com aquele que negou, que ele havia previsto, com o outro que traiu, com o outro que duvidava, com cada um que tinha uma característica que ele respeitou, mas os educou, os apoiou. Porque depois do Gólgota, eles se sentiram sozinhos, medrosos, escondidos. E fazer o quê? Como agora? Perderam a liderança, a presença de Jesus. E eles estavam perdidos, temerosos, sem saber o que fazer. Até que, naquele dia em que se encontrava 11, porque faltava um, ele adentra com as mãos, ainda marcando as chagas da crucificação, e eles em dúvida, é ele, é espírito, não é. Mas eles já tinham sido anunciado por Madalena que Jesus havia ressuscitado. E naquele instante Jesus os cumprimenta. E o ânimo novo de que ele ressuscitou, ele está aqui, o medo, o receio se apagou, renovaram-se diante da sua presença que prometeu não mais abandoná-los. Aí encontraram o faltante, Tomé. Tomé, Jesus apareceu. Eu só acredito quando eu passar o dedo nas chagas, porque só acreditava vendo. A segunda vez que Jesus aparece, Tomé estava. Jesus os cumprimenta, a primeira coisa, Tomé, toca nas chagas. Qual é a reação de Tomé? Genuflexo? Lágrimas aos olhos? Se aproxima de Jesus? E a partir daí o mestre traz o ensinamento. Bem-aventurado os que creem, sem haver necessidade de verem. E apareceu muitas outras vezes, até os 500 da Galileia, fortificando-os, para que pudessem assim enfrentar, porque ele havia dito que eles seriam sacrificados, seriam julgados, mas se mantivessem a fidelidade, o verdadeiro reino seria encontrado. E quando nós lemos o sacrifício dos cristãos, em momento nenhum há o relato de que eles sofreram, ao contrário, naqueles momentos dos corpos dilacerados, queimados, as suas visões transcenderam a dimensão material e começaram a observar a dimensão espiritual. E aí a presença dos benfeitores acolhendo-os. Alguns relatam que viu os seus corpos sendo dilacerados pelos leões, as fogueiras queimando os seus corpos, mas eles em hosanas estavam sendo acolhidos pelos prepostos de Jesus, para que pudessem assim encontrar aquele reino que ele prometeu. Deram a vida em holocausto, mas nada sofreram. Sofreram sim aqueles que estavam ovacionando nas galerias, nas cenas dos estádios, aqueles que eram os responsáveis para levar os cristãos aos holocaustos. Mas a fé, a confiança, a certeza de uma vida futura fez com que eles enfrentassem aquilo que nós hoje não precisamos enfrentar. Ninguém vai nos levar ao holocausto, mas os benfeitores dizem que o nosso holocausto é muito mais perigoso, porque lá, cristãos
destino certo. Nós, a vida é feita de escolhas. E nós dizemos seguir ao Senhor. E a toda hora nós estamos escolhendo. Todo instante. Acordou, até a hora de descansar o corpo, fazemos muitas escolhas. Já pensamos, depois da escolha, a que Senhor nós estamos servindo? Será que aquela escolha está coerente com a causa, que é maior do que a casa, que é maior do que nós? Porque às vezes fazemos a escolha, esquecendo da causa ou da casa e horizontalizando, pensando em nós, egoisticamente, com o personalismo, esquecendo de que a causa é maior do que a casa e do que nós. Lembramos de Rufo. Rufo era aquele escravo que trabalhava para os romanos. Em um determinado instante, por ser cristão, ele foi julgado pelos seus patrões e por outros que queria que ele abjurasse, deixar de ser cristãos. E o teste final foi colocá-lo próximo à sua família e pedir para que ele pudesse, naquele instante, desistir, abjurar. Não sou cristão. Ele, fidedigno, responde com tanta certeza, com tanta convicção que incomoda aqueles que queriam que ele abjurasse, inclusive os seus patrões, a ponto de pedirem para ele parar de falar e respondesse apenas se ele abjurava ou não. Se ele abjurasse, ele voltaria para a família, a filha, a esposa, que a filha desejava correr para abraçá-lo e não deixaram. O castigo, se ele permanecesse como cristão, afirmando, a família seria vendida como escrava. E naquele instante, ele faz a escolha. Ele escolhe permanecer com Jesus. E neste momento a família vai ser vendida. E o comprador chega naquele momento no seu ouvido e diz assim: morra em paz. Nós somos cristãos. A sua família será amparada. Ele dá um sorriso. Os romanos não entendem. Mas a felicidade. Ele entregou-se ao Cristo, mas o Cristo não o abandonou. A sua família foi bem cuidada. É assim que a fé e a confiança devem viger em nós, para que nós possamos, queridas irmãs e queridos irmãos, sermos cristãos, verdadeiros espíritas. Mas para que isto aconteça é necessário que o Evangelho de Jesus seja o nosso roteiro. A única forma de estarmos com as nossas consciências tranquilas. Mas para que isto aconteça, haverá de ter uma estratégia, a ausência do mal nas nossas vidas. Mas ainda, titubeantes, imperfeito que somos, é preciso que nós recorramos a uma fortaleza, que é o elo divino que prende-nos como criatura ao Pai. Todos nós estamos presos a Deus, nosso Pai, por esse elo divino, que precisa ser ativado no momento que nós nos recolhemos e colocamos o sentimento conjugado com o nosso pensamento e oramos ao Pai sem intermediário. Então, para finalizar, nós desejamos que o Evangelho de Jesus seja o nosso roteiro, que as nossas consciências fiquem tranquilas, que a ausência do mal seja a nossa estratégia e que a prece seja a nossa fortaleza.
muita paz. Que Jesus nos abençoe.